Olá, queridos, boa noite. Estamos começando mais um podcast Avalanche. Hoje temos uns casais especiais conosco, onde vamos falar um pouquinho sobre o namoro, sobre o casamento, já que o Dia dos Namorados está chegando, né? E diz que os casados são eternos namorados. Então vamos ver se isso está acontecendo na prática hoje. Vamos falar primeiro com a Adri, que sempre está conosco, né, Adri? Amém. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast também. Quero dar as boas-vindas para a Thaís e o Alan, que estão conosco hoje à noite, né? Também a Viviane e o Maurício. Sejam bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, a vida deles, como casal e também como um casal cristão, né? Porque o nosso foco do nosso podcast, é falar sobre Jesus e como é a nossa vida com Jesus também. Amém? Então, sejam todos bem-vindos. Pois é. A Bíblia diz lá em Gênesis 18 e 24, diz que não é bom que o homem viva só, por isso Deus fez a mulher. Esse texto tem como base o casamento, que é uma instituição sagrada criada pelo próprio Deus. Então, como não é para o homem viver só, nós temos dois homens aqui que estão casados, e bem casados. Né? E aí, Maurício, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tranquilo. É uma satisfação estar aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho, sobre como é viver a dois, como tem sido viver a dois com Cristo, a gente percebeu a mudança, e vai ser uma satisfação a gente poder compartilhar um pouco da nossa vida com o pessoal, com vocês, com o pessoal que vai estar assistindo, Ok. E a Vivi? Tudo bem, Vivi? Tudo bem? Boa noite a todos, boa noite. Eu disse que quando é de aposentadoria eu até falo sem me, Mas agora aqui, enfim. Conhece bem na aposentadoria, para quem precisar. Isso aí, vamos fazer a propaganda já, Então, como o Maurício falou, é importante a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência mesmo, como é viver a dois, e a gente procura sempre estar dentro, vivendo na palavra, de acordo com a palavra. E a partir do momento que nós começamos a ir na igreja, que nós entendemos como tem que ser feito, o que é o correto, como o Maurício falou, a vida ela tem uma transformação, ela tem uma mudança visível. Quando você coloca Deus na frente, quando você coloca Deus em primeiro lugar, seja no que for, relacionamento, enfim, em tudo, com certeza as coisas fluem, as coisas acontecem, porque Deus move, Amém. Glória a Deus. Vamos conhecer também o Alan hoje, que está aqui com a gente. Boa noite a todos. Boa noite. Agradecer o convite de estar participando, falar um pouco do nosso casamento. Eu posso falar que, diante de Cristo, o meu casamento restaurou muito. A gente tinha uma vida, antes de Cristo, conturbada, a gente fazia coisas que não era certo fazer, e depois que a gente conheceu a palavra verdadeiramente, a nossa vida mudou muito. Amém. Diante de Cristo. Glória a Deus. Exatamente. Boa noite, gente. Boa noite, Thaís. Vocês sabem que eu sempre estou no meio das câmeras, mas é muito bom. É muito bom estar aqui, Meu Deus do céu. E ainda mais falar e a gente poder agora divulgar, um assunto tão bom. E sem dúvidas hoje o nosso relacionamento, eu posso dizer que ele mudou da água para o vinho. Eu sempre comento, na célula, a gente tem essa troca, eu e a Vivi, a gente está sempre conversando sobre isso, mas como ela falou, é uma mudança visível. Muitas vezes a gente não precisa falar. As pessoas de fora que conhecem nós veem, a mudança é uma coisa visível. Tem uma família, tem um casal, Thaís e Alan, antes de conhecer a igreja, do jeito que a gente chegou. E tem um casal, Thaís e Alan, hoje, o jeito que a gente tá hoje. E o melhor de tudo isso é que até quando a gente fez o nosso culto de mulheres, eu comentei que quando Deus ele transforma, ele não transforma uma parte só. Ele cuida de tudo. De todas. É o relacionamento, é a família, é a saúde, é o financeiro, é tudo. Então, assim, ele transforma, ele restaura.
E isso está sendo maravilhoso. Que bênção. que bom. Teria Thaís e Alan antes de Cristo e depois de Cristo, então. Tem. O AC Tem. Legal. Aham. E Que em breve bênção. estaremos batizados, né? Que bênção. Ah, glória a Ai, Deus. que coisa boa. Maravilha, é um Sim, momento que bom. muito bom, né? muito. O batismo é um momento importantíssimo. A gente já tá no caminho, né? A gente tá ali tudo empolgado, né? Fazendo Fazendo curso. Fazendo curso de batismo. Isso aí. Em breve Legal. vamos descer as águas. Ai, que coisa boa. Que bênção. Glória a Deus. Maurício, e Vivi, casada há quanto tempo? Tem filho? Não tem filho? Como é que funciona aí? Temos filho, temos um filho. Até a questão do filho, né? A gente começou a participar aí na igreja, a gente começou a entender, né? Antes, né? Quando a gente ainda éramos dois ainda. E eu digo para vocês que isso fez total diferença, né? Hoje, na nossa transformação como casal e na nossa transformação como pai também, né? Que hoje nós somos pais e isso mudou muito, né? Isso mudou bastante, né? A nossa visão também. E nós somos casados há muitos anos. 14 anos. Deixa que eu te ajudo. 14 anos que nós estamos juntos, né? Mas de casados são 7 anos. 7 anos, isso. Aham. Na verdade, nós namoramos por 6 anos. Eu sou um pouquinho melhor de memória. de data. A gente, e é engraçado que ambos não são bons de data. É. Então, daí não dá nem pra cobrar muito o outro, porque... Eu achei que era só eu, mas então... Não, aqui Estou bem. é uma... Então, a gente namorou por 6 anos. Na época, a gente não ia na igreja. Eu, na verdade, me batizei com 14 anos. E aí eu fiquei um tempo afastada. E daí eu tive um relacionamento antes. E depois, né, acabou esse relacionamento. Eu encontrei Maurício. E dali em diante a gente, né, ficou junto. Ficamos namorando por 6 anos. Namoramos 6 anos. Aí nós decidimos que nós iríamos morar junto. Né? Ainda nós não tínhamos esse entendimento da importância que é você se guardar realmente, você procurar fazer o correto antes, né? A gente não tinha esse entendimento. Então, nós sempre tivemos um ótimo relacionamento, enfim. E com 6 anos de namoro, nós decidimos que nós iríamos morar junto. Então, a gente foi lá, comprou o nosso apartamento e fomos morar. E nós fomos morar do lado da onde era a igreja, ali no bairro Colato. Sim, Do ladinho ali, no prédio do lado. E a gente escutava praticamente todo o culto lá de casa, né? Escutava os louvores, o culto. Não reclamavam do barulho? Nós não, né? Nós até gostava, né? Nós Mas tinha gostávamos. reclamação. Tinha, né? Tinha, mas a gente, né? Enfim. E a gente sempre escutava, sempre ouvia, e eu sempre tive esse desejo do meu coração de voltar. Porque quem conhece a palavra sente um temor no coração. E eu tinha um desejo muito grande de voltar. Mas família cristã? Não. No início, quem começou a ir na igreja foi eu e minha mãe. Eu, quando criança, minha mãe sempre foi. Aí, mais tarde, com o passar do tempo, né? Hoje, meus pais são batizados, né? Amém. Também são evangélicos. Mas, enfim, nós morávamos do lado da igreja e nós tínhamos alguns amigos que frequentavam a igreja. E eu lembro que haviam convites, né? Eles sempre estavam convidando a gente para ir, mas era engraçado porque sempre que a gente vamos hoje, Não dá. nunca dava, né? Sempre, né, aquela coisa. Mas a partir do primeiro momento que nós fomos, nós dois, nós pisamos dentro da igreja, a partir daquele momento a gente nunca mais deixou de ir. Isso já fazem 7 anos. Foi no tempo que a gente 7, 8 anos, né? Faz uns 8 anos. Por aí. Que nós começamos a ir na igreja. Como eu falei, eu já era conhecedora da palavra, então para mim foi algo que, sabe,
eu tinha um desejo ardente no meu coração de voltar, sabe? Quando eu voltei, Preencheu aquele vazio. Exatamente, eu me encontrei, sabe? Eu me encontrei naquele ambiente, com aquelas pessoas, com o pastor, porque o pastor é uma pessoa única, né? Quem conhece ele, não existe pessoa como ele. Então, ele cativa a qualquer um, da forma, né? É como eu sempre digo, eu nunca vi o pastor triste, eu nunca vi o pastor de cara feia. E eu tenho certeza que ele tem problemas como qualquer outra, né? Qualquer outra pessoa. Então, a partir do momento que a gente começou aí, a gente foi muito acolhido, sabe? Nós fomos acolhidos e conhecemos muita gente lá, então foi algo bem natural, né? Eu já era batizada, então eu me reconciliei, eu voltei. E a partir dali eu comecei a procurar fazer as coisas corretamente. Aprendi, entendi sobre a questão do dízimo, sobre a questão das ofertas, mas até então o Maurício ele ainda era novo nessa questão. Ele não compreendia muito disso. Porque quando o Maurício veio contigo, então, foi a tua primeira vez, então, Maurício. Tipo, você estava conhecendo Jesus ali, então. Isso, foi a primeira vez, eu fui conhecer ali, né, através do convite do nosso amigo Juarez, né? Juarez. Que é pastor, né? Sim, sim. E ele, porque nós tínhamos um relacionamento de amizade na academia, assim. A gente era amigo fora, mas a gente se achava sempre na academia. Sim. Né? E daí a gente conversava, e daí ele me fazia convite. E daí, normalmente, às 18h30 tinha sempre futebol, né? Futebol. Daí sempre... eu tava em casa, e isso que a igreja era do lado, né? E daí eu falava, não, eu vou lá, Juarez, eu escuto os louvores e lá e tal, né? Vejo que escuta até a pregação dá pra escutar, mas eu vou visitar vocês lá. E ele sempre me cobrava, assim, tipo assim, fazia o convite, vamos lá. E até o momento que teve um dia que daí o Espírito Santo a Bíblia, na verdade, me obrigou, né? Eu queria... Mulher sabe de ficar casa, né? Sim, tem uma resistência. Tem a resistência natural. Daí ela falou, até eu comentei com ela, o Juarez me convidou de novo. Daí eu falei, ela falou, então se você falou que vai, vamos, né? Eu pensei, então vamos, então vamos, já que eu falei, vamos hoje, então. E a partir daquele momento que eu fui a primeira vez, daí a gente já no próximo domingo foi de novo, e no começo a gente foi no domingo, né, que era o domingo. Uma vez por semana. E daí na quinta tinha futebol. Então, tipo, daí a gente passou por todo o processo, né? Sim. Todo o processo. Daí bem isso, foi lá que eu conheci, que eu comecei a ver que realmente eu precisava me entregar a vida a Cristo, eu precisava nascer de novo, daí teve todo o processo, né? E foi um processo que o pastor me ajudou muito, os líderes me ajudaram muito, pessoas me ajudaram muito, né? E é importante a gente estar aqui hoje, porque a gente é fruto, né, de um convite de alguém, a gente é fruto de uma oração de alguém, a gente é fruto, né, de orações dos nossos pastores, a gente é fruto também do trabalho de acolhimento das pessoas ali, né? Então, tipo assim, na verdade a gente é fruto de sementes plantadas não somente por a gente, mas plantada por outras pessoas também. Né? E aqui a gente hoje a gente se diz feliz, né? E está aqui contando um pouco da nossa história, né? Que bênção, glória a Deus. Aí vocês, depois de ir para a igreja, quanto tempo para levar ao casamento? Certo. Foi, então, eu não lembro se você se batizou antes. Sim, foi antes. Então, antes de casar. Antes de casar, o Maurício se batizou. Eu não sei quanto tempo que tu tinha de igreja, não me recordo. Mas não era tanto tempo, né? Não tempo de igreja, assim. Não sei o período, assim, mas daí é que logo tive o processo, né? Tive todo o processo, daí é bem isso, onde a gente é preparado, a gente Você entendeu que tinha que fazer isso. Começou a ir na célula, a gente começou a ir na célula, né? Tem todo o processo, né? De chegada, daí tem todo o processo de entendimento, tem todo o processo daí eu comecei a participar da célula, então daí vem todo o processo, né? E até o momento que eu entendi, né? Eu participei daí do
curso para batismo, então daí teve todo o processo, eu me batizei, e a partir do momento a gente começou, né, a partir a gente acaba se envolvendo mais, né, a gente vai vendo que a importância que tem, né, de andar com Cristo, a importância de você estar envolvido com o ministério, e a partir do momento, ali se passaram alguns anos, daí até o momento que a gente resolveu casar, né? Na verdade, nem foi anos, né, amor? Não foi tanto tempo depois que nós começamos na igreja. Que a gente casou, né? Não foi muito tempo, Mas não. essa parte do casamento, ela foi uma insistência da esposa? Foi uma coisa mais natural? Foi entendimento, né? Foi essa chegada ao casamento? É que, na verdade, o pastor, o pastor é uma pessoa muito sábia, né? Uma pessoa muito... Enfim. E a gente começou a entender, a gente começou a aprender a importância que tinha em nós se casarmos. Porque, né, nós morávamos juntos, enfim, mas nós precisamos oficializar, né? Sim. Perante os homens, perante, né, Deus, enfim. E a partir do momento que nós começamos a entender, se a gente quer, né? Começou a sentir essa falta. Sim, aí a gente viu a necessidade. E daí a gente, assim, foi muito rápido, né? Nós decidimos O evangelho ele não é forçado, né? O evangelho ele é ensinado desde os tempos tempo de Jesus, né? Ele veio e ele ensinou, né? Então, o pastor também, em nenhum momento ele obriga. Ninguém obrigou. Com aquele sorriso dele, ele chega e diz, né? Ele na verdade, ele ensina. Ele ensina. Aí fica a teu critério, né? A partir do momento que nós tivemos compreendemos a necessidade, né? E o que nós tínhamos que fazer através de como nós cristãos nós entendemos, daí foi fácil, né? Foi uma coisa natural, a gente foi lá, a gente já regularizou, a gente já casou, né? E até o momento que a gente... E claro, a gente também pensou nas próximas gerações, né? Na geração do nosso filho e nas próximas gerações, que a gente entendeu, né? Que a nossa geração, ela foi feita para dar certo. E a partir do momento, nós tínhamos que... né, fazer o certo. Fazer o correto. Né? Fazer o correto para dar exemplo, né? Exatamente. Para os próximos que virem. Mas vamos passar para o ADK um pouquinho? Amém. Né? Essa nota a noite inteira, e a gente gosta de falar, né? Mas é bom. O amor ele é paciente e é bondoso. Não há inveja, não se vangloria, não se orgulha. Isso está em 1 Coríntios 13, 4 ao 7. E ainda diz, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre porque crê, tudo espera, tudo suporta. Para você está sendo mais grande assim? Sem rancor? Sem problemas? Hoje, ou não? Hoje sim, hoje, diante de Cristo, é isso aí mesmo. Porque antes de nós conhecer a igreja, antes de ter o conhecimento da palavra, e antes do casamento civil também, era ao contrário disso. Era muitas brigas, muitas discussões, muita mágoa que a gente levava um do outro. Na verdade. Falou por mim também, né? Dessa questão de mágoas. Sim. Que a gente brigava por qualquer coisa e eu ficava no meu canto, magoado, sentido, mas essa desculpa sempre tinha que vir de mim, né? Sim. Porque era... Ficar bem sujinho no canto. Na verdade, veio de ambos, né? Essa mágoa, essa coisa. Mas assim, o nosso relacionamento ele já não começou certo. Faz quanto Perto tempo? do que a gente... Vocês fazem quanto tempo que estão juntos? Em 12 dezembro anos, vai faz fazer 12 12 anos. Em tudo. Que a E gente... de casado? Casado vai fazer 6 anos. Oficialmente? Não, oficialmente no civil 1 ano. Fez 1 ano. Porque assim, a gente casou na igreja antes. A gente fez porque a gente sabia que era... Eu sabia não, Isso aí. não tinha conhecimento. A gente achava que casar na igreja era o principal. Aí quando entrou, a gente conheceu a Avalanche, o pastor, o pessoal, o pastor falava, Alain, é no civil. No civil, casando no civil, fecha todas. Isso. Aí, né, depois no civil faz 1 ano agora. É que como eu falei, o nosso relacionamento ele não começou certo. Hoje a gente entende que tem todo um processo,
né? Hoje a gente sabe as etapas do relacionamento até chegar no casamento. Mas a gente não tinha esse conhecimento antes. Exato. Então, a partir do momento que a gente começou, né? Por um convite também, a gente foi para a igreja. E eu acho que a primeira vez A gente foi pela dor. Eu fui 2 vezes sozinho, na verdade. Foi... Será? Sim, eu fui 2 vezes sozinho. A Avalanche lá vem do Brasil. Que a minha irmã, a Andressa, a gente passou por uma coisa difícil, né, na família. Aí o Rodrigo convidou ela eu e o Fabiano para ir para a igreja. Aí eles foram para a igreja, gostaram e ela me fez um convite. Olha, vamos para a igreja, assim, tal e tal. É aquela coisa. Vou, não vou. Peguei e fui. Exato, era sempre assim. É porque até então, nas igrejas que a gente recebeu o convite que a gente foi, a gente... Eu não vou falar ruim, mas a gente não se sentia bem. Não era aquela coisa legal, né? Divertida e tal. Sim. Não se encontrou. Isso. E agora na Avalanche, bom, desde o dia que a gente conheceu, eu lembro que a gente foi. E daí a gente falou, olha, a gente foi bem sincero, eu e ele. Se a gente gostar, vamos de novo. Se a gente não gostar, não vamos mais. Aí a gente saiu e foi tipo, a gente se olhou dentro do carro. Eu gostei de você. Não, foi bem natural. Eu gostei, eu gostei. Eu lembro até hoje que... Vamos de novo? Quando a gente convidou... foi no domingo. E daí depois a gente começou na quinta. E daí às vezes a gente ia ou só na quinta. Ou só... A gente também foi indo, né? Devagar. É o processo todo, né? Isso, vamos uma vez por semana. Sim. Mas a ideia era... Depois que eu comecei, que eu fui... uma vez por semana era... Tá bom. Era assim, ó. Não, mas e era já a rotina. Sim. Eu pensei, opa, pra quem nunca vai, uma vez por semana, né? Vamos lá. Cada né? E daí depois, teve uma época que pegou eu e o Alan junto, e teve uma época que daí ele que eu tava travei fazendo um extra, e daí ele dava desculpa, ou assistia um futebolzinho, e eu ia sozinha. E daí a Avalanche era na avenida. Então era perto da casa da mãe. Claro. E daí se eu não tinha ninguém, eu ia a pé, né? Porque sim. Eu lembro até hoje, quando a Andressa convidou pra nós ir, eu fui 2 vezes sozinha. A Thaís falou, eu não vou, quiser vai você. Aí eu fui 2 vezes. Eu falei, amor, legal, vai gostar. Daí ela foi comigo, daí a gente entrou no carro e falou, eu gostei, eu gostei também. Então vamos continuar. Que nem eu falei esses dias pro pessoal ali, que vai fazer 3 anos que a gente tá frequentando a igreja. Na igreja. Que 1 ano, assim, que eu ia, não de coração, eu ia pra ir. Então, assim, as coisas não mudaram minha vida. Ia de corpo, né? Eu ia de corpo, não que nem o pastor dizia, com o coração aberto. Sim. Então, eu ia pra igreja, sei lá, tentar minha irmã com convite, talvez. Aí, depois que eu entendi que as coisas tinham que ser com o coração, tudo mudou. Fica diferente, né? Muito, meu Deus, demais. Um exemplo é que, vai fazer 3 anos que a gente tá na Avalanche. E eu lembro que no início, mesmo a gente indo no culto, eu pensei, não me convidem pra célula que eu não vou. Lembra que eu até falei isso no culto, eu pensei, não me convidem. Daí veio um convitinho ali, um convitinho aqui. Aí veio a época, era pandemia, né? Eu lembro que uma vez no Instagram, a Vivi me mandou uma mensagem. Viu, tem a célula, assim, eu tô fazendo na minha casa. E daí, por enquanto, era na pastora? Eu acho, era na casa de alguém. Não, que na casa da Mari, né? Não, ela fazia junto com alguém. Eu sei que veio Na casa dela, Pode né? ser. E daí eu pensei, mas gente, eu não vou, né? Eu não, né? E daí no início eu era muito assim, eu vou pro culto, mas não, eu não vou virar crente. Eu não vou, assim, eu vou, mas eu não vou demais. Sim. Quando tá indo demais, tu desacelera. E eu pensava isso sobre a célula. E daí eu lembro que uma vez a Vivi me mandou um convite e eu fiquei meio assim. Aí tu me convidou de novo e naquele dia eu não podia. Só que foi um tempo depois. Então eu já estava preparada. Porque eu já estava frequentando, né? A igreja mais firme, assim. Sim. Então, assim... Já estava indo 2 vezes por semana, de vez em quando? Isso, eu já tinha aquela frequência. Sim. Eu não ficava uma vez por mês. Isso. Ao menos uma vez por semana eu ia. Sim. E a partir do momento que eu comecei a ir, não adianta, o Espírito Santo trabalha. Sim, é verdade. Né? Não tem essa coisa de... Porque no início também eu pensava, vou ficar em cima do muro. Ou tu tá aqui, ou tu não tá. O muro não é de Deus, né? Exatamente. E eu fiquei um ano em cima do muro. É verdade. É. Ela indo pra igreja toda semana e eu inventando desculpa. E ele não E ia. eu Eu fui muitas vezes sozinha. Eu tava lá. Aí o Alan, hoje tá trabalhando. Hoje Joga ele tem bola. tal coisa. Hoje, às vezes eu não falava que ia jogar bola, porque ficava feio, né? Deixar ele no culto, né? Pra ir jogar bola. E daí assim, mas, né? E eu continuei firme.
Sim. E nisso eu lembro que teve uma época, acho que fazia 1 ano e pouquinho que a gente tava na igreja, e a gente passou um momento assim bem difícil no nosso casamento. E era a fase que eu tava mais firme e o Alan tava mais solto, né? E nós não tínhamos casado ainda. Nós tínhamos feito festa, mas nós não tínhamos feito civil, né? E como o Alan falou, a gente já tinha um pouco do entendimento. E quando a gente passou por um momento ali, de fato, se eu não tivesse na igreja, e se eu sempre falo, Aí eu tenho que agradecer a Vivi, porque se não fosse a Vivi... Foi na célula isso. Foi na célula. É verdade, porque se não fosse a Vivi, A Thaís me fala até hoje isso. o Alan, ele ia chegar, as malinhas dele iam estar lá na porta esperando. Por que você não entendeu o porquê? Porque assim, como eu tava Me indo pra deve igreja... umas, então, né? Mas janta, A Thaís me Não, fala... mas eu sempre honro a vida da... Tipo, ela sabe, É, assim, ó, porque de verdade, se eu não tivesse... Ajudou no teu casamento. Sabe, se eu não tivesse na igreja, se eu não tivesse indo na célula, e eu não chegasse, tipo, Vivi, ó, tu me ajuda porque eu não aguento mais. Eu falei pra ela, a minha vontade é essa aqui. E ela... Porque uma vez era difícil se Calma, abrir com as pessoas, né? né? Tipo assim, a gente não era acostumado a se abrir com as pessoas. Daí a Sim. Thaís, que nem ela falou, o Espírito Santo tocou, verdade, né? Foi se abrir com a Vivi, a bênção de Deus. Ou às vezes... Foi bem usada Glória a pelo Espírito Deus. Santo. Exatamente. Ou às vezes assim, tu vai se abrir, mas tu se abre com a pessoa errada. Exato. Sim. Porque assim, eu lembro que nesse momento, realmente foi o Espírito Santo agindo, porque a única pessoa que eu falei e que eu ouvi foi a Vivi. Se eu tivesse ido pra qualquer outra pessoa, talvez que não tinha O conhecimento. uma sabedoria, que não tinha conhecimento, que não tinha como base a palavra, a Bíblia, provavelmente iam falar, menina, larga ele. Isso mesmo, ia Né? concordar contigo. Larga ele, incentivar. tipo, você é maravilhosa, você né, Posso- trabalha, Sim. é independente, exatamente. é o que a gente escuta. Geralmente. E a Vivi, ela foi assim, bem sincera. Eu lembro que ela falou, olha, eu lembro assim, exatamente, ela falou, eu não posso te obrigar, né, te falar exatamente o que tu pode fazer, mas Sim. assim, se você decidir e se você lutar pelo teu casamento agora, a bênção vai ser muito grande depois. Eu lembro, gente, lutei pelo meu casamento. Posso falar um pouco qual o motivo que a gente quase... Porque assim, ó, como eu falei, eu ia pra igreja, mas não ia com o coração, ia pra ir, né? E de corpo presente. Exato. Aí a Thaís forte, firme na igreja, e eu chegava em casa, eu tinha um vício. Eu vou me abrir aqui com vocês. Eu tinha um vício, pra vocês entenderem a história. A tal Eu da... vou deixar ele falar, eu não vou, né? A tal da pornografia. Também. E graças a Deus hoje eu não tenho mais isso. Glória a Deus. Amém. Mas o Amém. motivo da Thaís quase pegar e me dar um chute foi por causa disso, porque o Instagram, né? Sim. Tem pessoas que usam o Instagram pra coisas boas e eu Sim. usava o Instagram pra besteira, é o que eu fazia. Sim. Aí aparecia publicações, coisas de mulheres, eu ia lá, curtia, eu ia lá, comentava, aí tinha links, outras coisas, links assim, que do WhatsApp da outra mulher. Eu clicava, não conversava, eu clicava pra ver a foto, e a Thaís pegava isso, sabe? Sim. E eu ia tomar banho com o meu celular, pra ela não pegar. Um certo dia eu fui tomar Foi banho sem o escondido. celular. Não, tu dormiu. Mas eu tenho um dia que eu fui tomar banho também sem o celular. é. Daí a Thaís dormiu, eu acordei de manhã cedo, um monte de print assim, meio. Peguei, pegou tudo. Mas assim, não tinha. Não é coisa errada, porque era errado. Sim. Mas não tinha conversas, tinha acesso, né? Sim. E eu vi que a Thaís. É que a gente veio assim, foram antes da igreja também, né? Foram várias Sim. situações. Por quê? Porque a gente... Eu nunca me abri assim. O nosso, como eu falei, o nosso relacionamento, ele já não começou certo. Quando a Thaís fala assim, Né? porque A assim, gente ó, não teria uma base dos princípios da igreja. Hoje a gente tem isso para passar para Antônia e para o Francisco. a Thaís tinha 13 anos, Nós tinha não 19. tínhamos, exatamente. A Thaís tinha 13 Nós anos, não tinha tínhamos, 19. Era bem nós nova. não tínhamos isso. E além dessa diferença de idade, a família dela não era a favor. Mas imagine. É. Não, Então, só que assim, mas você como pai hoje... Não, né? já vou chegar nessa parte. Porque assim, porque a família da Thaís, a gente morou, quando eu morava com meus pais, a gente morou 13 anos pagando aluguel pra família dela. Sim. Eu conheci a Thaís criança, ela corria lá em casa onde eu morava do aluguel, nas mandiocas. É verdade. Ele ia Não, mas falar das essa história é verdade. mandiocas. Ela é minha irmã, sou a mesma idade, ela e a Lana. Elas brincavam nas mandiocas. Brincavam nas mandiocas. Minha melhor amiga e minha Exato. cunhada, gente. Claro, olha aqui. Na Olha época, só. daí a família dela era
fui muito contra, não sei se é por causa da idade, também foi por causa, porque eu vi muita coisa. Também, né? Eu acho que Até por causa da questão, né? da questão financeira também, né? Daí a Thaís, uma época, aquela época ela era bem rebelde, sabe? Ela era emo, usava cabelo assim, sabe? Passou, glória a Deus. Tá? Aí meu pai é caminhoneiro, né? Eu lembro que quando ela me deu o primeiro beijo, ela que me deu um beijo. Ah, ela? Ela que foi a ousada. Meu pai é caminhoneiro, então naquela época eu vi meu pai cada 60 dias, né? Sim. E a Thaís tinha o pai dela todo dia. Aí ela falava muito mal do pai dela. Que me dá liberdade, né, pai? Pode falar, amor. Quero que meu que pai passou? morra, que ela falava essas coisas, sabe? Daí um dia nós vamos namorar. Ela falou assim, eu quero que você veja um lado diferente da tua família. Como assim? Eu falei, eu tenho meu pai a cada 60 dias. Você tem teu pai todos os dias e você não dá valor. Eu, meu pai, pode ser que eu não veja mais. Então por que não ser diferente? A partir do momento que você entender essas coisas, a gente pode dar um pontapé inicial. Só que eu não queria. Mas assim, eu ouvia no meu ouvido assim, realmente. Eu não queria, realmente. Não queria, mas queria. Não sei. Não sei. Queria, não sei. Eu tinha uma voz, Ó, hoje eu sei que é o Espírito Santo. Ele quer, ele queria. Eu tinha uma voz que dizia pra mim assim, que eu falo pra muita gente isso, que ela é mulher, tua vida invista nela, investe nela. E eu ouvia muita coisa ao contrário das outras pessoas, que eu era maconheiro, que eu tava por causa do dinheiro. Ah, o pessoal só vê maldade, né? Essas coisas todas. Chegou, não quero. E aquela voz, vai, insista que ela vai. Até chegou num ponto que no aniversário de 14 anos, que foi? 15. Não, calma, 14 anos. Tá. Que ela deu um abraço no pai dela e disse que amava ele. Ah, tá. Opa! Daí eu disse, opa, então Tá melhorando. tá dando o negócio. Aí que tá a questão. Nos 15 anos de idade, ela fez uma festa de 15 anos. E eu continuava ouvindo pessoas dizendo que ia chamar a polícia pra mim, porque eu era de maior, Thaís era de menor, Sim. que eu tô por causa do dinheiro, enfim. E na festa de 15 anos, todas as pessoas que falavam isso estavam na festa dela. Ai, O que ai, o ai. Alan fez? O Alan noivou com ela, Ali no dia? na festa de 15 anos. Eu desenhei essa aliança minha e dela no papel. Gente, ele guardanapo. desenhou a nossa aliança num guardanapo. Eu Porque tenho assim, guardado. Ele parcelou em sei lá quantas 10 vezes. vezes, cara. Porque assim, pra você Olha. entender, É verdade. eu nunca tive um contato com meu pai, sabe? Sim. De conversar assim. Meu pai tava longe, eu falei, pai, ela tá com 15 anos, eu não sei o que ela representa, eu vou noivar. A única vez que ele me incentivou, filho, se é isso que você quer, vai. Então assim, eu peguei e fui lá na ajudaria, desenhei, eu disse, eu quero assim, quantas vezes faz? Ah, pra você faço em 10, então fechou. Vamos lá nessa. Peguei e Ganhando 900 reais, uma aliança O que amor é valia paciente, né? Aí nos 15 anos de idade, na festa dela, com todas as pessoas que falavam ao contrário do que eu era, eu noivei com ela. E depois as pessoas, eu olhei pro lado assim, todo mundo chorando. Mas eu sabia que o nosso relacionamento era de Deus. Era Deus. Sim, sim. Hoje, como eu conheço um pouco da palavra, um pouco mais, aquela voz que fala para mim insistir, para mim investir, era o Espírito Santo agindo. Na verdade, hoje a gente vê que mesmo, claro, sendo cedo e tudo mais, né, tudo que a gente passou, que Deus estava cuidando e Exato. estava guardando. Porque, nossa, eu também nunca me imaginei casada com o Alan, né? Meu vizinho, marido, irmão da minha melhor amiga. Então, assim, tem todo um... né? A minha sogra, amiga da minha mãe. Então, assim, as famílias já se conhecem, Sim, né? sim. E hoje, de fato, assim, a gente vê que tem todo um cuidado. Tem um Porque toque aí a gente especial, né? veio para a igreja, a gente conheceu Deus, conheceu a palavra. E quando depois que a gente passou por esse problema no nosso casamento, Sim. eu lembro que o pastor, ele falava muito sobre casamento. E a Vivi começou na célula. Meninas, tinha eu e a Ana, Nossa, e a né? Ana. Era, de todas as casadas, era eu e a Ana que não tinha o civil. E ela começou, meninas, vocês precisam casar. Eu não tinha nem dinheiro E pro no civil. culto, o pastor, vocês precisam casar. Daí ele passava pelo Alan, vai casar quando, né? Ele olhava, era tipo sem pressão, vai casar quando? Tá quase, Tava né? lembrando sempre, né? E daí eu assim, sempre, vamos casar quando? Por quê? Porque daí a gente entendeu que ficava uma brecha no nosso É que relacionamento. nós tivemos dois filhos fora do casamento também, né? Sim, A gente Isso, morava junto e não era casado. Exatamente. Aí a gente entendeu que é errado também, né? Sim. Aí realmente. foi que o pai precisou. É que a segurar o gente braço. começou, quando a gente começou a ficar mais firme na igreja, a gente começou, de fato, entender tudo. Entender princípios, entender a palavra, entender o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é. E o casamento foi uma coisa muito forte. Porque tinha coisas assim que não andava, que não ia. No caso, ali era uma brecha e tudo isso que aconteceu, claro, o Alan, ele tava mais fraco espiritualmente, porque eu tava sendo a parte mais forte. Até a gente falou, né, a Vivi falou, eu falei com ela,
Porque foi a única pessoa que eu ouvi naquele momento, né? E Glória ainda a bem, é verdade, amor. E olha, foi Ainda bem. coincidência não é? Não sabia, né? Não, Você ele está não aqui hoje, né? Eu nem comentei com a Thaís, E na eu nem- verdade. olha só, é Deus, gente, pra ver como que é. Então, assim, Deus realmente colocou, assim, claro, essa situação, eu creio que foi pra nós aprender. Sim. Porque Claro. a gente aprendeu muita coisa, sabe? E depois disso a gente realmente fortaleceu o nosso casamento, porque a gente fechou essa brecha. E daí a gente sempre falando, e o pastor, né, falando, e a Vivi na célula, e a gente... E no início, gente, eu sempre falei que eu jamais teria o sobrenome do meu marido. É verdade, Há um falava. tempo atrás, o meu cartão de crédito veio Thaís de Oliveira. O meu cartão. Não, nem o Tomazoni veio de Oliveira, Veio o com o meu sobrenome do sobrenome. meu marido. Né? E hoje eu assino bem feliz. Ela dizia, eu não vou casar contigo por causa do teu sobrenome. Ela sempre dizia. Verdade. E hoje gente. ela tem meu sobrenome. Amém. Sou bem Amém. feliz com o sobrenome do meu marido. Claro, isso Deus aí. trabalha, né? É a união mesmo, né? Deus trabalha. Gente, eu e o Alan, assim, ó. Mas eu, sabe qual era mais chucra? Eu sou prova viva de que Deus trabalha, de que Deus faz acontecer, sabe? Que realmente tem transformação. O casamento de vocês foi na igreja evangélica ou não? Foi. Sim. O casamento. Sim. Depois vocês foram fazer o de Civil, vender, isso. foram fazer o civil. É, porque a minha mãe sempre foi... Ela era obreira uma vez na Igreja Universal. Uhum. Então eu sempre tive o caminho da igreja. Eu ia um pouco para a igreja, não ia. Empurrado por ela, não ia... Enfim. E ela também, pra tu ver, ela também achava que o principal era na igreja o casamento. E eu fui por ela. Tanto que faltava, eu acho que 2 dias pro meu casamento, eu falei pro pastor, o pastor perguntou, você tá casado no civil? Eu falei, não. Ele falou, então eu não vou poder casar você. Eu falei, e agora, meu Deus do céu? Daí foi que eu entendi que nós descobrimos que precisava ser casado no civil. Tem que ser obedecido às E leis fica da terra, Isso, é isso aí. né? E às leis de Deus. Mas agora faz um ano que a gente tá casadinho, isso é algo Casadinho bonitinho. certinho. Olha, Daí a que gente beleza. casou, daí a gente falou com o pastor, daí o pastor orou também Pelos filhos. pelas crianças, né? A gente porque apresentou eles também. também. Nós não sabíamos e Antônio e Francisco vieram antes do casamento. Então, daí a E gente como é que é falou, essa vida agora com os filhos, vocês dentro da igreja? Porque se tiveram as duas partes, né? Sim, a gente conhece fora e dentro. E como é que foi essa mudança com os filhos, vocês vivendo uma fé verdadeira agora? Que mudança teve isso para vocês? Ai, mudou. Como eu falei, mudou realmente da água pro vinho. Existe o nosso casal antes e existe o nosso casal agora. E assim, e é uma mudança que eu falo, eu não, bom, eu, ai gente, eu nunca me imaginei, sabe, falando sobre isso, né? Falando isso, vivendo tudo isso. E hoje, olha só, Glória a Deus. Deus está trabalhando ainda, viu? Coisa boa. tá trabalhando. Mas os filhos, eu quero saber dos filhos de vocês. A criação deles, depois de vocês viverem a fé em Cristo. Você sente diferença assim, do que o que eles podiam ver antes que vocês não deixam ver agora? Fazer antes que não fazem agora? Convivência com os amigos, com os familiares? Tem algumas coisas que mudaram no dia a dia de vocês com os filhos? Mudou muita coisa, porque antes nós não tínhamos costume de ouvir louvor, nós tínhamos costume de brigar, discutir perto das crianças. E depois que a gente. O nosso dia hoje, a Antônia e o Francisco cantam louvor, pedem para ouvir louvor. A criação, minha ideia da Thaís com eles diante da palavra. Então, assim, meu Deus, Mudou bastante. extraordinário. É porque quando, na verdade, assim, o relacionamento ele é a base. Sim. Então, assim, quando o relacionamento ele não tá indo bem, quando o relacionamento não tá bom, tu vai ver que a família não anda, ou a vida profissional mesmo não anda, a vida financeira não anda, vira tudo uma bola de neve, tudo vem do relacionamento. Então, assim, muitas vezes, eu e o Alan, a gente não estava vivendo um bom relacionamento, a gente brigava e descontava nas crianças. Sim. Gente, Jesus usou minha filha para me mostrar, sabe, me dar um tapa na cara, porque assim, eu fazia essas coisas que contei para vocês, e eu tava muito mal, eu chegava em casa e não ajudava em casa, eu sempre fui ajudar em casa, sempre. Eu chegava em casa, não ajudava em casa, botava a Thaís e procurava briga, porque eu queria separar, sabe, eu não queria mais. Só que eu queria achar uma desculpa que ela não quisesse mais para mim sair de peito aberto. Tá procurando problema. Olha bem a ignorância que eu tava. E um dia eu cheguei, meu Deus, tá até hoje. Cheguei no serviço de meio-dia, a Antônia nunca fez isso. Ela tinha
3 anos na época, né? Ela chegou e disse assim, no portão, pai, por que você tá triste? Não fique triste, tudo vai melhorar. Eu lembro até hoje. E ela começou a chorar. E eu dei um abraço nela e chorei junto. Eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha família? Aí chegou, eu abracei ela, chorei assim com ela. Ela falou, não fica triste, pai, já passou. Olha só, 3 anos. 3. Aí eu cheguei em casa à noite e falei pra Thaís, amor, nem chamava de amor mais. Falei, amor, ou a gente continua, insiste no casamento para melhor, ou não dá mais agora. Aí foi que a gente... Ela já tinha gostado com a Vivi. Aí ela... Só lembrando ela já que tinha eu gostado já com a tinha Vivi. Tinha falado conversado com a com Vivi. Deus já usou a Vivi, né? E eu usou o Antônio com 3 anos. É verdade. Que bênção. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre isso, porque eu sou a única solteira aqui, né? Todos casados aqui do podcast. Mas eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre uma coisa que, por exemplo, na igreja nós somos ensinados, né? A esperar em Deus, né? Então, quando a gente chega solteiro na igreja, eu cheguei com 21 anos e eu já tinha tido um relacionamento anterior, né? Já tinha morado com uma pessoa, não tinha me casado nem nada, mas eu aprendi que eu precisava esperar em Deus. Esperar em Deus, que Deus, né, vai trazer a pessoa certa, no momento certo vai unir um propósito. E uma coisa que às vezes a gente ouve, né, mas também para vocês comentarem um pouquinho, vocês como casais, os 2 casais que chegaram, né, já chegaram juntos na igreja, né? Mas uma coisa interessante para vocês comentarem, então essa chegada, porque chega junto, você não precisa separar, né? Não é porque eu não esperei, eu já cheguei com alguém, eu já estou amontoado, digamos assim, né? Não estou casada na lei, não, né? Mas como que eu posso fazer agora? Eu preciso separar dessa pessoa e começar a esperar em Deus? Ou como que funciona? Que seria interessante vocês comentarem para quem não conhece, né? Quem não conhece, que pensa assim, se eu for para a igreja evangélica, de repente a gente tem um preconceito, né? Se for para a igreja evangélica, eu vou ter que largar esse relacionamento que está errado, eu tenho que largar isso, eu tenho que largar aquilo, mas para a pessoa entender, quando chega Jesus, como é, né? Porque Jesus fala, né? Vinde de mim como você está, né? Venha como você estiver. Então, para vocês comentarem um pouquinho, porque vocês chegaram já juntos, né? Vocês não chegaram separados e nem se conheceram na igreja, mas já chegaram com um relacionamento. Então, como tu disse, Adri, a importância que é de você aprender a começar o correto, né? Fazer o correto, e é isso que é instruído na igreja. Sim. Óbvio, tu faz se você quer, mas a instrução é passada. Agora, para você que chega, assim como nós chegamos, né? Que não estávamos corretos, né? Na palavra, enfim. Eu digo para vocês que é possível, sabe? É possível você ter uma transformação, é possível você chegar e se você não conhece, procure entender. Porque eu vejo assim que as pessoas, nós falando, né, sobre a importância, sobre a diferença que é você estar casado, né? As pessoas podem até pensar, mas meu Deus, é só um papel, né? É só um papel. Não, eu vejo assim, eu como advogada, as pessoas têm uma ignorância, uma falsa impressão de que não casando vai ser mais fácil de separar, entendeu? As pessoas mas eu digo para vocês que é pior. Né? É pior. Casem. É bem pior, gente. Então, casem, porque... da advogada. Exatamente, isso é uma dica bem importante. Casem, porque é mais fácil. O processo é mais fácil. Não que você vai casar para separar, óbvio, né? Mas eu digo assim, as pessoas têm um falso engano, sabe? E hoje em dia, os relacionamentos, eles estão assim. Eles estão descartáveis. Sim, é verdade. Né? Você já se envolve com uma pessoa já pensando se não for dar certo. Isso se, é. né, Tipo um test drive, né? Exatamente. Não vai dar certo, cada um vai para um lado e tá tudo certo. Sim, as pessoas não entendem a gravidade disso, né? E a partir do momento que você começa a compreender um pouco da palavra, você começa a entender esses laços que é feito, laços de alma, né? Laços de sangue, e o quanto isso influencia na vida da pessoa. Sim. Então é isso que você começa a compreender. Mas até aqui eu fiz errado. Não, mas você pode ter uma transformação, você pode... É verdade. Toda maldição, tudo aquilo que você carrega pode ser quebrado, né? Deus pode fazer, Deus pode transformar. Então, é importante sim você começar certo, mas mesmo que você não esteja... É possível, né? É possível, Deus transforma, é possível você entender. E eu penso assim, antes de qualquer coisa, você precisa compreender. Né? Não é por força, a palavra fala, não é por força e não é por violência. Você precisa compreender. É a mesma coisa que a gente sempre está falando sobre a questão do dízimo, da oferta. Você precisa entender.
né? Se Entender você que funciona, entender né? que Não é- funciona, se você não entende, não faça. Não faça porque não vai ter sentido. Você não vai ver o resultado real. Agora, a partir do momento que você entende, aí você vê que as coisas, quando elas são feitas de acordo com a palavra, dá certo. Sim, é verdade. As coisas acontecem, né? Bem bacana. E uma coisa que eu queria comentar também, o Alan, já que ele abriu o assunto, eu também gostaria de comentar sobre isso. E porque, por exemplo, claro, o Alan é casado, né? Já casado 14 anos? 12. Vai Vai fazer fazer 12. 12 anos. Casado oficialmente Casado oficialmente mas 1 ano. que a gente tá junto. Amém. 12 anos. E 3 anos que vocês estão na igreja, né? Isso. Isso, E aí em vocês- agosto. Vai Amém, fazer glória a 15 Deus. Eu também cheguei em agosto na igreja e quando Eu eu não cheguei na sei, igreja, eu também comecei a entender algumas coisas. Eu, como solteira, eu também tinha problema com pornografia. Eu, mulher, né? Mulher, às vezes a gente olha com preconceito, né? Poxa, mas eu também tinha problema com pornografia. E olha interessante que até o pastor ministrou sábado na arena e ele falou isso, que a primeira ministração que me converteu foi uma ministração sobre relacionamento. Que eu entendi, né? Que eu entendi, não, eu fiz errado, eu cheguei errada, né? Cheguei errada na igreja, cheguei com esse problema, mas aí Deus começou a ministrar no meu coração e eu comecei a entender. E o Alan, né? Então, a situação no casamento. Então, olha só, às vezes a gente acha, né, que poxa, a igreja, né, é só um passeio, é alguma coisa, né? E a importância da igreja na vida da família hoje, né? Porque isso abriu os teus olhos, não abriu? Quando você conheceu Jesus, e eu, quando conheci Jesus, eu comecei a entender, meu Deus, isso não está certo, eu preciso parar com isso, eu preciso largar isso, eu não consigo ter uma vida com Deus e isso junto, eu não consigo levar isso junto. É exatamente isso. Como eu falei, um ano que eu estava indo para a igreja só por aí, é o que eu estava fazendo ainda, vendo pornografia. Então, a partir do momento que eu me entreguei de coração aberto, foi vários socos na minha cara, não foi só um, foi vários. Tá errado. Preciso parar, não dá. Hoje eu posso deixar meu celular com a Thaís, que, glória a Deus, tô limpo, creio. Glória a Deus. A ceia é para todos. Exato. Até porque no relacionamento a prioridade dele mudava. Então a prioridade dele não era eu, Sim. né? Em alguns momentos ele talvez preferia olhar uma outra mulher bonita do que a mulher que ele tinha em casa. Sim. Então, assim, de fato, ele só mudou quando ele, Eu acho tava que cego, na verdade. deu uma virada de chave, né? Tipo, o que eu tô fazendo? Porque quando você se entrega. Não adianta você tá ali na igreja, assim, ó, só por estar de corpo, ou você frequentar por vários anos, mas você não sair você ficar estagnado ali. Você tem que ir de coração aberto. Você tem que ouvir o que tá sendo ministrado lá e você prestar atenção e eu vou levar pra minha vida. Glória a Deus. Sobre Assim é a célula também, né? A gente vai. É um encontro rápido? Sim. Mas tu consegue absorver e aprender tanta coisa. Sobre a né? primeira pergunta que você fez para a Vivi, se nós não tivéssemos na igreja, nós já teria terminado, porque foi naquela época que a Thaís conversou com a Vivi, que a gente veio para a igreja. Então, assim, na igreja é diferente. As coisas mudam muito. Basta você acreditar, usar. Todo mundo tem a fé, mas saber usar a tua fé. Então, nas dificuldades longe de Jesus, as dificuldades, o que é mais fácil? É a gente desistir. Desistir e largar, né? E diante dele, a gente insiste no que tem que ser insistido. Verdade, que bem. Maurício e Vivi, quero falar um pouquinho sobre o filho de vocês também. Claro. Vocês têm um menino que é uma bênção, Colorado. um colorado apaixonado. Apaixonado. Né? Mas a gente vê uns vídeos e vê que tem muita mão de vocês ali, com a mão de Deus, em instrumentos, né? Como é que é esse relacionamento com ele? Ele está tocando bateria, está tocando violão, ele Tá na aula, né? Ele tá na aula, de né? bateria. Mas isso tudo se deve por estar dentro de uma igreja também, senão acho que nem ensinaria isso, nem tiraria esse tempo para isso, talvez, né? Na verdade, quando se fala em filho, né, ele normalmente ele usa os pais como exemplos dele, né? Então, o meu filho, ele gosta muito de futebol porque eu gosto de futebol. Sim. Né? Então, ele gosta de louvor porque a gente ouve louvor. A gente, desde pequeno, ele ouve. Então, ele gosta de louvor. Ele aprende as histórias da Bíblia porque a gente conta para ele desde pequeno. Então, na verdade, a gente vai moldando os nossos filhos, né?
nossos E tem coisa filhos. que é natural, né? Vocês fazem. É natural, exatamente. É uma coisa que não é nada forçado. É o natural. Porque o que eles, a criança, ela segue exemplos, né? É o que ela vê, é o que ela vive. Então eu vejo assim, o Benjamin, né? A gente participa do louvor desde que, né? Ele participa do louvor desde pequeno. Desde a barriga, né? Então E ele adora, né? ele ama, assim, ele ama, o louvor, eu digo assim, tenho certeza que ele tem um ministério, né, de louvor mesmo, porque Amém. ele canta, ele escuta as músicas, ele canta, daí agora ele começou a tocar bateria, tá tocando bateria, né, então ele tá todo empolgado, ele quer, disse, o Japa que se cuide, ele disse que o Japa que se cuide, porque logo ele tá chegando aí, ele falou. Aí, que show. E ele é uma bênção, eu vejo assim, e a gente fica tão orgulhoso de ver as pessoas vindo falar dele, de como é o comportamento dele, como ele fala, porque justamente para ele é tudo muito natural. E na igreja, para ele é algo natural, é estranho se ele não vai. Né? Ir para a igreja, eu vejo assim, ir para a igreja, ficar lá na sala das crianças, para ele é natural, para ele é normal aquilo, não tem nada de diferente, sabe? Ir num culto, prestar atenção, ele ama, mas é por quê? Porque desde pequenininho a gente instruiu, a gente ensinou, então a importância que tem, e principalmente hoje, né? Até porque eu também faço parte do Ministério Infantil e a importância que tem, a importância que nós pais temos na influenciar na vida dos nossos filhos, no crescimento deles, no mostrar. A palavra fala, né? Ensina, né, o teu filho, né, pelo caminho que ele deve andar. Isso. E ele não vai se desviar. Então, é esse o nosso papel. É ensinar, porque a gente sabe que Deus ele nos dá um filho, mas depois eles se vão, né? Eles vão para o mundo. Então a gente precisa preparar justamente e ensinar o melhor, né? O caminho para eles. Quando a gente fala em paternidade, né? Esses dias eu estava escutando um podcast do Marcos Pianger, né? Ele fala bastante sobre paternidade e ele falava, né? A importância da presença, né, paterna na formação, isso, né, da criança, e ele deu exemplos que pais que leem para a criança, estudos indicam que ele vai melhor na escola, pais presentes, né, faz muita diferença lá na frente, lá na frente da vida profissional, eles ficam mais seguros, né? Eles se tornam adultos mais seguros. Então, isso que a gente está plantando, a palavra mesmo fala, né, da lei da semeadura, a partir do momento que isso que a gente faz, né, é nada mais que a gente está plantando na vida deles. E quem vai colher é nós como pais e eles no futuro deles. Então, eu vejo a importância que nós temos, né, como pais, e eu vejo, olhando hoje o Benjamin e outras crianças da igreja, a gente vê uma criança segura, né, uma criança que tem os seus medos, mas ele tem também a sua coragem de enfrentar. Então isso tudo ele desenvolve através do nosso exemplo, através das nossas atitudes através dele, né? Tipo assim, então eu vejo que o nosso relacionamento, como a Thaís já colocou, nosso relacionamento bem, né, vai dar segurança para eles, né, para as crianças, né? Então eu vejo que a importância que tem nós pais na educação e na criação, na formação dos nossos filhos, né? Amém. Gente, eu vou falar para vocês uma história triste que está acabando o nosso horário. Faz uma hora estamos batendo papo aí, viu? Nossa. E passa rápido, Passa rápido. Mas não vamos terminar sem conversar um pouquinho mais. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês têm para dizer para essas pessoas que estão passando pelo mesmo processo que vocês passaram. Pessoas que não estão casadas oficialmente, pessoas que estão na igreja e que não estão na igreja. Qual a importância disso? Vocês já falaram tudo que é bom. Agora eu queria que vocês dessem um conselho, ou falassem para essas pessoas mais alguma coisa, para que esse ato seja completado, porque o casamento foi feito por Deus.
Ele não criou o homem e a mulher para se amontoarem, como a Bíblia falou antes, né? Para ter um contrato. Isso não é um negócio. Exatamente. Né? Isso não é um negócio, isso é o que Deus criou para nós vivermos, entre homem e mulher. Então, queria ouvir de vocês, vou começar aqui com o Alan. O que você poderia dizer para esses casais que ainda não casaram, não fizeram, porque vocês tiveram o processo de primeiro casar na igreja e depois fazer o civil. A importância de ter as duas, de ter a união. Tem que ter o homem e a mulher, então tem que ter o civil e também o religioso. O que eu tenho para dizer é o que eu passei, que investe na mulher que vocês têm, diga que ela é linda, que você ama ela, porque sem a vida da Thaís eu não seria nada. Ai, glória a Deus. Hoje eu falo de coração isso porque eu às vezes não sou de demonstrar muito, mas a Thaís sabe que em nenhum momento meu amor diminuiu por ela e que as pessoas que não casaram no civil procurem fazer isso, que perante a Deus as coisas vão evoluir, teu casamento vai melhorar, todas as tuas áreas que tá parada vai voltar a funcionar para melhor. Eu falo isso por mim, porque eu passei por isso e depois que eu casei, que eu passei a investir de verdade na mulher que eu tô em casa, investir, que eu digo assim, elogiar ela, tratar bem, essas coisas todas. Comprar uns presentinhos, né? A As mulher coisas gosta ajuda, de um né? cuidado, né? Mulher gosta de ser cuidada, Com certeza. né? O homem também. Tem que vir dos dois lados, não é? O suéter que ele tá usando é presente. Vamos falar, né? A mulher também gosta de, né? Claro, sempre bom, né? E você, Thaís, o que tu teria, você como mulher, falar para a mulher, para aquela pessoa que está lá em casa, está na casa, e não se decidiu ainda? Porque tem ainda o confronto do homem dizer não, né? Que é sempre o mais difícil. A mulher, quase sempre ela quer, né? Mas o homem é mais aquele... Geralmente é o sonho da né? mulher, né? Em É. casar, Sim. tudo. E além, tá, depois eu vou perguntar para a Vivi, então, outra coisa. Então, eu acho que assim, por ser mulher, a mulher ela tem muito uma coisa de ouvir a amiga, de ouvir as amizades. Eu sei porque eu fui assim por muito tempo. Então, assim, você é o ambiente que você frequenta, né? Então, se você talvez já não tem uma vontade de casar, ou você tem uma vontade de casar, mas talvez em algum momento você vai comentar com alguém que é separada, divorciada, que teve relacionamentos frustrados porque não tem uma base, essa pessoa ela vai aconselhar o quê? Ela vai falar sim, casa porque é uma bênção, ou ela vai falar não porque é o pior erro da tua vida? Que não, né? Vai falar que não. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, eu sei muito bem as pessoas que eu vou Amém. ouvir. Eu sei muito bem as pessoas que eu tenho do meu lado que podem me influenciar. Quem eu posso ouvir. Opa, essa pessoa eu posso ouvir. Essa pessoa entra aqui, sai aqui. Então, assim, o homem, ele escuta os homens, mas a mulher, ela tem muito essa coisa da amizade, da melhor amiga, né? De acontecer uma coisa e ir reto contar. Então, assim, eu creio que a mulher ela tem que cuidar ainda mais sobre para quem ela vai contar. Ou um problema, ou uma dificuldade, ou até um sonho de casar. Porque, de fato, se ela contar para a pessoa errada, como foi no meu caso, se talvez ao invés de eu ter falado com a Vivi, eu tivesse falado para qualquer outra pessoa sem pensar, hoje nós não estaríamos aqui e não estaríamos casados. Isso aí. Né? A gente ia ter um relacionamento totalmente conturbado. Que eu seria a pessoa que ia falar pra outra pessoa, falar não casa, pelo amor de Deus, tipo, não casa. Hoje eu escuto algumas pessoas falando, gente, ai, porque casamento, ai, porque ninguém me avisou. Ai, sabe tudo isso? Eu amo estar casado. Eu já vou. Glória a Deus! A tua mulher é uma bênção. Isso aí. A tua mulher, assim, é enviada. E hoje em dia, não. Eu falo, ó, não dá bola. Casa. Casa porque é uma bênção. E até mesmo esses dias eu compartilhei no Instagram, porque eu gosto muito de compartilhar. E eu falei sobre isso, porque hoje em dia as pessoas elas estão num tempo que acham que o relacionamento é descartável. Acham que o relacionamento ele é uma roupa, que é, sei lá, algo que você usa agora, opa, não deu certo, vou trocar.
Né? Opa, não deu certo que eu vou trocar. Não, e o casamento, ele é uma construção, né? E tem sentimentos, né? Tem sentimento e vai muito além. Então, assim, o casamento, ele é uma construção. E com o passar do tempo, ele só melhora. E se você ainda não conhece a palavra, né? E se você vem, no nosso caso, como a gente já veio, que a gente tá prestes a nos batizar, eu falo várias vezes isso porque eu tô muito feliz, né? Eu acho isso, assim, maravilhoso. E, assim, se a tua vida tá boa, talvez agora, gente, ela pode melhorar muito mais. Glória a Deus. Né? E se ela não tá boa, você consegue estruturar a tua vida, a tua família, as tuas finanças, tudo. Então, assim, hoje a nossa vida, nosso relacionamento, a nossa família é, assim, maravilhosa. Amém. Amém. Quer perguntar alguma coisa? Não, olha. Não? Falar em amigo, eu digo assim, hoje eu falei para minha filha, ela foi com muito carinho lá para fazer uma comidinha, e disse, pai, quando tu voltar vai estar pronto aqui. E ela me chamou de amigo. E eu disse, filha, eu não sou teu amigo, eu sou teu pai. Que tem coisas que pai faz para o filho que amigo não faz. Exato. Então, você contar para amigo, muitas vezes, não é um bom negócio. Exatamente. Porque os pais, eles fazem, é totalmente diferente. Isso aconteceu comigo antes de vir para cá. Eu tenho uma filha que é uma benção, um filho que é uma benção, mas uma hora eu vou dar meu testemunho disso aí. Porque o meu foi muito mais que o de vocês. O meu foi 33 anos amontoado, como diz. E, pela graça de Deus, que nós casamos. Já fez 2 anos. Amém. Glória a Deus. E tudo melhorou também a nossa vida. Aí está a maneira de criar os filhos dentro da igreja. Né? Eu não tive esse momento de poder fazer isso, mas sempre tive uma vida cristã, fora da igreja mesmo, mas com temor de Deus. Mas não tive a maneira que vocês estão criando. Mas Deus está na vida deles também. Amém. Nós falamos da mulher puxar mais para o casamento. Mas tem esse sentimento de vestir o vestidinho da noiva, né? Não é aquele negócio de não usar, não sei se vocês usaram o vestido de noiva ou não, né? Mas a mulher gosta de vestir e passar por esse momento, né? A minha esposa foi assim, nós falamos primeiro, usa um vestido assim, assado, mas chegou um momento que não, foi o vestido de noiva, né? Então, tem isso da mulher também. Para vocês dois aqui, foi o Maurício que se puxou, mais para o Maurício puxou, ou foi uma coisa assim mesmo, como a gente falou no começo, né? Foi uma coisa de Deus mesmo, da igreja. Foi muito natural, né? Muito natural. Foi muito natural, assim, não teve assim, claro que é óbvio que a gente sempre tem um sonho, né? Sim. Eu sempre, como eu falei, eu conheço a palavra desde muito nova. Então, desde muito cedo, eu entendi que eu orava para que Deus preparasse um esposo para mim, né? E eu sempre, nas minhas orações, eu colocava que eu queria que ele fosse comigo para a igreja, que ele fosse, né? Então, as coisas na nossa vida foram acontecendo de uma maneira muito natural. Então, se você chegasse e falar, quem que foi? Não tem quem que foi, porque foi algo que juntos, Amém. né? Mesmo nós não sendo conhecedores da palavra, desde o momento que a gente foi morar junto, a gente sempre foi nós dois, né? Nunca teve divisão. Depois a gente foi entendendo ainda mais a importância que é quando você casa, você é um só. Então não existe divisão, não existe ele não saber o quanto que eu ganho, o quanto que ele ganha, o que eu compro, o que eu não compro. Ele precisa saber, porque nós somos um. Então, tudo precisa ser compartilhado. E no nosso casamento foi tudo muito natural. Então, assim, sonho de casada, da igreja, eu, sinceramente, eu queria casar sim, né? Ter um relacionamento, um casamento abençoado, mas para mim, desses detalhes, essas coisas assim, nunca importou. Nunca importou. Mas era fazer o casamento. Era casar, né? Acertar as coisas. Acertar as coisas e, enfim, nosso casamento foi um casamento bem legal, assim, simples, né? Mas quem devia estar. Claro. Foi um momento, assim, que para nós foi
né, bem, bem especial, mas bem isso, eu creio que, sim, se você tem sonho, né, lute para você realizar o teu sonho, né, os sonhos estão aí para serem realizados, Claro. né, é importante isso, E o né. que você diria para aquela mulher que está esperando o sim do marido lá, que não conseguiu ainda? Ai, amiga, jejua a hora. Coloca para Deus, porque Deus move. Não, eu digo assim, ó, sabe, a gente brinca nisso, mas eu vejo que muitas vezes não é por força, não é por violência. Claro. As coisas é gradativo, né? Como eu falei, quando eu voltei para a igreja, eu comecei a fazer coisas, eu comecei sozinha a dizimar, por exemplo. Sim. Mais tarde, eu nunca falei pro Maurício, dizima, né? Eu nunca falei para ele, dizima. Mas eu queria falar, mas eu pensei, não vou falar. Porque Deus vai tocar, Deus vai agir na vida dele e vai ser através da minha vida. Então foi natural, eu nunca falei para ele, viu, vai e se batiza. Nunca. Né? Foi Quando uma ele decisão decidiu, dele, foi a claro. decisão dele. Então, assim, ó, você quer... Sabe, busque em Deus, busque a sabedoria de Deus para você, junto com o teu esposo, vocês juntos compreenderem a importância que é casar, a importância que é oficializar, né? E como a minha dica é, se você não entende, se para você esse assunto, meu Deus, eu não compreendo o porquê disso, por que é importante, por que não é, procure entender. Procure entender, porque quando você entender, você vai ver que é importante, que é necessário isso para que a tua vida, para que o teu relacionamento cresça, evolua, enfim. É isso. E aí, Maurício, vamos mudar agora, né? Porque tem homem também que está esperando a mulher o sim, né? Pois é, né? O que a gente pode dizer, né? Para as pessoas nunca desistirem, né? Como a Thaís e o Alan expuseram ali, né? E eles buscaram ajuda, né? E as coisas aconteceram na vida dele. Eu já tenho outras pessoas também que a Vivi ajudou, né? De caso semelhante. E eu digo para vocês que a gente passa por um momento bem complicado, né? Que todos já comentaram. E o que eu posso dizer é que as pessoas, para as pessoas não desistirem do seu casamento, né? Porque o pastor sempre fala para a gente olhar, né? Lá atrás, no início, né? De quanto a gente no início a gente dava o nosso melhor, a gente não tinha tempo ruim, a gente fazia de tudo pela nossa pretendente, né? Pela nossa namorada, depois esposa. E para a gente voltar, a palavra de Deus fala para a gente voltar ao primeiro amor, né? Isso aí. Eu digo para você, se está difícil, né? Se está complicado, volte ao primeiro amor. Não olhe para as circunstâncias, né? Não olhe para as dificuldades, né? Se é um deserto que tu está passando, né? Segura na mão de Deus e passa junto. Segura na mão do teu esposo, da tua esposa e passa junto, porque as tribulações elas vão existir. Elas vão existir, mas aqui está o Alan e a Thaís, né, que deram um testemunho que as dificuldades elas passaram e hoje eles estão vivendo um momento maravilhoso deles, Glória um a momento Deus. maravilhoso com a família, com os filhos, né? Então é isso, é essa mensagem que eu queria deixar aqui hoje, né? Que pra gente realmente enfrentar, né? Tem dificuldades, vamos nos enfrentar e não desista. Porque eu tenho certeza que como Deus tem restaurado muito casamento, Deus tem restaurado muitas vidas e não vai ser diferente com vocês. Amém. Um homem sozinho é forte, um homem com a mulher do lado é bem mais forte, hein? Um segura o outro, Amém. né? Vai ajudando. Eu gosto sempre de deixar algum versículo da Bíblia, Amém. e aqui diz em Mateus 19,6, diz assim: assim eles já são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Amém. Amém. Glória a Amém, né? Deus. Amém. A Agri também queria terminar com um versículo, porque eu lembrei. Eu vou pedir mais uma coisa para você fazer. Opa! Pode fazer esse teu versículo. Mas é que eu tava pensando e eu lembrei de um versículo que eu ouvi uma vez, ele fala, inclusive o Alan acabou de falar ali, ele diz assim, que um homem sozinho ele pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Isso. E o cordão de 3 dobras, né, lá em Eclesiastes 4:12, ele fala que, na verdade, é o casal, né, os dois e Deus. Então, o cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. É muito difícil um casamento firmado em Deus se romper.
Então, eu lembrei desse versículo, bem interessante. O que você quer que eu faça, Adi? Eu primeiro vou ler mais uma coisa aqui. Ah, tá. Olha aqui o que diz aqui, um pensamento, diz assim, ó. Sinta-se honrado por ter uma esposa cristã. Amém. Show, né? Mas olha aqui, ó. Não são todos homens que têm a honra de ter a filha de um rei como esposa. Isso é show, né? Privilégio. Para nós encerrar, eu queria agradecer vocês. Tá? Foi muito bom bate-papo. A gente achou até que não ia ter muita conversa, né? Tem conversa. É que assim, tu vai dando corda, a gente conversa E eu e gosto ainda de falar. teria assunto É, né? pra mais. Exatamente. Podemos voltar, se vocês Vamos fazer isso aí. Vamos aceitar mais convites. Claro, Muito bom, isso tá? aí. E vamos, outros assuntos também, né? Sim, Vocês claro, com certeza. têm grande conhecimento da palavra de Deus, então a gente gosta de conversar assim. Nós temos a única solteira daqui, né? Tem o Felipe também, que é solteiro, que está nos ajudando, né? Atrás ali, né? Também é um honrado de Deus, vive a sua fé cristã como nós também. E sempre que está de férias, e a gente pede para ele vem sempre dar o apoio para nós, ajudar nós aí. Como a Adria é a nossa solteira aí, não a solteirona, não, a solteira. Solteira? Misericórdia. Vamos orar pela Eu quero que eu faça o contrário. Oro por nós casados. Amém. Né? Para nós Glória a encerrar Deus. o nosso podcast. Amém. Amém. Inclusive, para orar nesse momento, que gostaria de falar com quem também estiver nos ouvindo, sabe? Quem estiver nos ouvindo e que, de repente, passa por uma fase difícil no seu casamento. Né? Nós não conhecemos até... A pastora esse dia falou uma frase e eu achei bem interessante. Eu não sou o colchão que a pessoa deita. Então, eu não sei como vai a vida dos outros, eu não sei como que os outros estão, aqui pé anda, mas eu acredito assim que nada, para Deus, nada é impossível, sabe? De repente, teu casamento pode estar muito difícil, a tua vida pode estar complicada, de repente tu não está conseguindo, né, não consegue dar a volta, a vida financeira está dando problema, o trabalho, porque quando a gente desmotiva em um lado, parece que muitas coisas vão indo para trás, né? Mas eu creio que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Então, há causas, há coisas que nós não conseguimos fazer. Há coisas que não é na minha força, não é na minha palavra, não é comigo. Mas, assim, há coisas que para Deus não é impossível. Então, se você hoje que estiver nos ouvindo, sabe, ouviu o testemunho da Thaís, do Alan, ouviu sobre a Vivi e o Maurício, como eles chegaram, como as coisas aconteceram na vida deles, isso também pode acontecer na vida, né, daquele que crê. E na Bíblia diz, tudo é possível para aquele que crê. Amém? Amém. Eu gostaria de orar nesse momento, inclusive para quem nos ouve, para quem está passando por momentos de dificuldade, seja a área que for, não precisa ser apenas no casamento, mas que Deus possa estar indo de encontro ao teu coração, Deus possa estar falando, né? E que nós possamos cada vez mais voltar o nosso coração para Jesus. Eu vi um vídeo essa semana e falava assim, Jesus em breve voltará. E Jesus em breve voltará. E de repente Jesus pode voltar para mim, amanhã, pode voltar para a Vivi, daqui a pouco vem para a Thaís. Então, nós nunca sabemos a hora, mas nós precisamos estar preparados. Então, eu peço que, nesse momento, se você puder fechar os teus olhos e você puder colocar o teu coração e a tua mente na presença de Deus, que você possa colocar diante de Deus a tua oração, coloca o teu problema, a tua dificuldade. Eu não sei o que você tem passado, mas eu creio que o Espírito Santo ele conhece você melhor do que ninguém. E eu sei que Deus ele é especialista em restaurar. Deus é especialista em fazer tudo novo. E eu creio que em nome de Jesus, Deus vai fazer em nome de Jesus. Pai, nós colocamos neste momento, Senhor Deus, a nossa vida, Pai amado, diante da Tua presença, Pai amado, a Vivi, o Maurício, meu Pai, a Thaís, o Alan, Deus, também o Adi e a sua esposa, Pai. Coloca a vida do Felipe também, Senhor Deus, para que o Senhor, Pai, possa operar em nosso coração e a nossa mente, Senhor Deus. Que em nome de Jesus nós possamos ser cada vez mais fortalecidos na Tua presença, meu Pai. Que em nome de Jesus, Deus, o projeto que o Senhor criou lá desde o começo, Pai, a família, essa instituição, Pai amado, ela seja cada vez mais fortalecida aqui neste lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai. Entra no coração e na mente dos teus filhos, meu Pai. Coloca sobre eles, Pai amado, o teu sangue, meu Pai, em nome de Jesus. Nós cremos e confiamos que o Senhor, Pai, é possível para ti, Pai amado, nada é impossível, Deus. Este casamento, Pai amado, que está em ruínas, Pai amado, nós cremos que o Senhor pode restaurar, Deus. Este namoro, Pai amado, que está passando por dificuldade, Deus, o Senhor pode entrar com providência, Pai amado. Esta vida, Senhor Deus, que hoje se encontra, Pai amado, triste, sozinha, meu Pai, que o Senhor possa ir de encontro ao coração, meu Pai amado, trazer alegria, trazer um novo ânimo, meu Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Amém, amém. Glória a Deus, Jesus. Amém, gente. Obrigado, então. Amém. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Amém. Tchau, tchau.